Fala pessoal, beleza? Vamos continuar com a nossa integração do Excel VBA com o Outlook. Essa é a aula 2. Na aula anterior a gente começou a fazer algumas coisas. Vou clicar no botão enviar e-mail. O que vai acontecer? Ele vai pegar o Excel, vai abrir uma instância do Outlook, né? Aqui um e-mail. E aí ele vai colar aqui, ele vai pegar esse dashboardzinho, que é uma tabela, uns gráficos, um texto, e vai colar aqui no Outlook, tá? Então, na aula anterior, a gente aprendeu a configurar o corpo do e-mail, a colocar um destinatário, um ou vários destinatários, aprendemos a colocar com cópia, aprendemos a colocar assunto, anexos, a assinatura, que já vem em padrão, né? E aprendemos a escrever algumas coisas, tá? Nessa aula, a gente vai aprender a pegar coisas do Excel, tabelas, gráficos, e a colocar dentro do e-mail, tá? Que é um pouquinho mais complicadinho de ser feito. E ainda, aqui não tem nessa macro, mas a gente vai aprender também a colocar imagem, tá? Dentro do corpo de e-mail. Inclusive não está aparecendo aqui, porque eu acho que eu tirei, tá? Mas a gente vai aprender também a colocar a imagem dentro do corpo do e-mail, beleza? Então não vou salvar, deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a aula que coloca a imagem. Enfim, eu acho que eu acabei deletando a parte. Mas enfim, a gente vai aprender a colocar imagem também dentro do corpo do e-mail, tá? Então vamos lá. Vou inserir um arquivo em branco do Excel. E vou salvar esse arquivo. Então, arquivo, salvar como. Vamos salvar aqui na pasta do VBA. Então, cadê? VBA Academy. Planilhas e vídeos, curso de VBA, integrações, Outlook. Então aqui a aula número 2. Então aqui a aula 2, tá? Ok. Coisas básicas que já expliquei na aula anterior. Não vou ficar explicando de volta nessa aula, tá? Para nós ganharmos tempo, beleza? E sermos aí objetivos na aula. Então vamos habilitar a referência. Ferramentas, referência, Microsoft Outlook. Então procure por Microsoft Outlook. Microsoft. Cadê? Em ordem alfabética. Então, O tá para cima. Aqui. Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Se você estiver usando outras versões do Excel, aqui vai aparecer para você outros números. 12, 14, 15, etc. Vai marcar o que tem. Ok. Vamos inserir um módulo. Escrever aqui. Uma macro sub. Enviar e-mail complexo. Não que seja complexo, mas é um pouco mais complexo do que na aula anterior, tá? Então, deixa eu anotar aqui coisas que a gente tem que fazer. Senão eu acabo esquecendo. Escrever coisas no e-mail, colar tabela, colar gráfico e colar imagem, né? Colocar imagem no corpo do e-mail, tá? Bom, então vamos lá. Vamos criar uma variável que vai representar a instância do Outlook. Então você tem que ter o Outlook no teu computador. É interessante que ele esteja aberto já para funcionar, tá? Já expliquei na aula anterior. Ele vai funcionar se o teu Outlook estiver fechado? Vai! Só que o Excel vai sofrer um pouco mais, vai ter que abrir na força o Outlook para abrir as mensagens e enviar. Então tenha ele aberto, melhor. E criar uma variável chamada OL_app. Essa OL_app vai representar o Outlook, a instância. As Outlook.application. Outra variável que vai representar a nossa janela de e-mail, que vou chamar apenas de J. E
JE, que é a janela de e-mail, tá? As Outlook.mail item. Porque quando você cria uma variável, é interessante que você coloque nomes na variável que sejam intuitivos, que você olhe e já saiba, não, essa variável é para isso, tá? Nessa aula em específico, eu vou utilizar nomes de variáveis pequenos, com poucas letras, para a gente ocupar espaço na hora de programar, tá? Apenas a nível didático, não muito didático, ok? Então, JE é a janela de e-mail. Aliás, não, vou escrever novo e-mail. Pronto, não é um nome muito grande. Ok, então vamos lá. Set OLApp igual a new Outlook.application. E novo e-mail, então set novo e-mail é igual a OLApp, que é a minha aplicação, .createItem. Esse createItem possui aqui parâmetros que eu expliquei bem detalhado na aula anterior. Vamos pegar o parâmetro OLMailItem, que é um novo item de e-mail, tá? E aí a gente vai exibir na tela essa caixa, essa janela. Então, novo e-mail.display. Clicando no botão, vai abrir aqui para mim e ele traz uma assinatura, que é o que eu já tenho uma assinatura por padrão. Eu tenho essa e essa aqui, tá? Então ele vai trazer a assinatura padrão aqui, ok? Bom, vamos configurar o to. Novo e-mail.to. Quero enviar esse e-mail para algumas pessoas. Vou enviar para vbaacademy@vbaacademy.com.br, ponto e vírgula, para outra pessoa, hotmail.com. Ok, isso aqui são os meus e-mails de teste que eu uso. Esse aqui é o e-mail comercial da empresa. Não adianta você mandar e-mail para cá querendo tirar dúvida, porque você não vai ser respondido. Esse e-mail aqui é para pessoas que mandam mensagens perguntando sobre valor de curso, pessoas que mandam contas para a empresa, conta de água, de luz, vem tudo nesse e-mail aqui, tá? Então não adianta mandar e-mail aqui tirar dúvida, que você não vai ser respondido, beleza? É só para esse tipo de coisa. Ok. Clicar no botão aqui, ele vai preencher o to, ok? Esse CC e o com cópia, novo e-mail.cc é o com cópia, né? BCC é com cópia oculta. Expliquei na aula anterior, então não vou ficar fazendo de novo aqui, tá? Se eu quiser colocar um anexo, novo e-mail.attachments.add. Source é o caminho do arquivo no qual se encontra o anexo. Se eu quiser colocar esse mesmo arquivo, thisworkbook.fullname. Executando aqui, ele vai abrir para mim e colocar esse mesmo arquivo como anexo, tá? Se eu quiser colocar outros arquivos como anexo, basta que eu repita novo e-mail.attachments.add, ponho aqui o caminho do arquivo completo onde está o anexo. Se tiver vários arquivos, você pode fazer um loop através desses arquivos, ok? Bom, agora, o que é importante aqui é o seguinte. Digamos que quando eu uso aqui o e-mail, escrevo novo e-mail, por exemplo, .html body, aqui eu vou escrever o texto, tá? Então eu vou escrever lá olá. Por exemplo, olá, ele vai abrir e ele vai tirar o que já tinha antes e vai escrever olá, tá? Por que acontece isso? Porque eu expliquei na aula anterior. Quando eu exibo o display, ele exibe aquela caixa e traz junto a assinatura no corpo do e-mail. Quando eu escrevo olá,
eu estou dizendo que o corpo do e-mail vai ser olá, e o que estava antes vai sair. Então, se eu tenho um texto aqui na minha célula, chamado, por exemplo, assinatura, tá? Digamos que a minha assinatura é um texto que eu já tenho, pode ser qualquer texto. Se eu escrever range A1, por exemplo, range A1, ponto, value, igual a olá, olá, o que vai acontecer aqui? Ele vai substituir o texto que está ali e vai escrever olá. Se eu quiser que ele mantenha o que já estava escrito, que era assinatura, eu preciso concatenar o valor que eu estou escrevendo com o valor que já está, que é o próprio valor que está lá. Range A1 ponto value. Ponto value. Então aqui eu dou um espacinho, ó, eu dou um enter, aí ele coloca o texto novo e mantém o que já estava. Aqui funciona da mesma forma no Outlook. Então eu vou concatenar olá com o que já estava, janela, ponto, janela não, novo e-mail, ponto, HTML body, tá? Então quando eu executo aqui, ele vai escrever olá e colocar o que já estava. Porém, como nós vamos trabalhar com o escrever coisas, bastante coisas no Word, aqui no Word não, no Outlook, não vamos utilizar essa propriedade HTML body. Vamos utilizar uma outra propriedade. Vamos fazer um código mais inteligente, ok? Nós vamos integrar, nós vamos utilizar o editor de texto do Word para escrever dentro do Outlook, tá? Então, a Microsoft, ela nos fornece essa possibilidade, tá? Por isso que é bom, por isso que o VBA é tão incrível. A gente consegue integrar tudo de forma nativa. A gente consegue emprestar o editor de texto do Word e utilizá-lo para escrever textos no Outlook, tá? Então como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ter que habilitar, obviamente, a referência do Word. Então vamos procurar Microsoft Word. Microsoft Word, sempre em ordem alfabética, então aqui W, aqui. Microsoft Word 16.0, Object Library. Ok. E aí vamos criar uma variável para representar esse documento do Word. Eu vou dizer que essa variável vai se chamar DW, tá? Apenas DW de documento Word, tá? Eu disse que eu utilizaria nomes pequenos nessa aula. Então DW as Word.document, ok? Perfeito. Agora eu preciso obter esse documento do Word, tá? Esse editor de texto. Como é que eu empresto o editor de texto do Word? Eu vou dizer que set DW é igual a ol app ponto ol app não, novo e-mail ponto get inspector. Essa propriedade aqui é que me dá acesso a outros aplicativos, ok? Nesse caso nós queremos um editor de texto do Word. Então ponto Word Editor. Então isso aqui vai criar um documento do Word interno e vai ser atribuído à variável DW, ok? Se eu vier aqui e escrever DW, por exemplo, ponto range ponto text e escrever olá, o que vai acontecer? Eu vou executar e ele vai escrever olá, exatamente da forma que estava fazendo antes, utilizando essa propriedade aqui, tá? Porém, nós iremos fazer de uma forma
diferente. Quando eu escrevo, por exemplo, dw.range, eu tenho aqui algumas propriedades. Uma delas é essa aqui, ó, insert before. Isso quer dizer que ele vai inserir um texto antes de tudo que já está lá. Então, se eu escrever olá, senhor. Olá, senhor. Eu executo aqui. Ele vai manter a assinatura e vai escrever antes olá, senhor. Ok? Porém, eu preciso escrever mais coisas embaixo. Então, eu não consigo ficar inserindo sempre utilizando insert before para inserir antes. Eu preciso seguir com a inserção dos dados, tá? Então, existe uma outra propriedade. Na verdade, é a mesma, a propriedade do objeto range. O objeto range ele possui dois parâmetros. O parâmetro start e o parâmetro end. Start, end. Isso aqui é um parâmetro, são os parâmetros do objeto range dentro do Word. O objeto range dentro do Word, ele se comporta um pouco diferente do objeto range do Excel. Bem pouquinho diferente. Como é que o objeto range se comporta dentro do Excel? Vamos relembrar um pequeno exemplo. Vou apagar isso daqui. Vamos fazer uma pequena revisão. Quando eu escrevo assim, ó, range, e abro parênteses, o Excel ele pede para mim dois parâmetros. O primeiro parâmetro, cell 1, que é um parâmetro obrigatório. O segundo parâmetro, cell 2, que é um parâmetro opcional. Como é que eu sei que é opcional? Está entre colchetes, ok? Se eu fornecer apenas o primeiro parâmetro, range A1, assim, e já fechar, ele funciona. Ele vai selecionar a célula A1, ok? Então, eu tenho dois parâmetros, Ctrl I, cell 1 e cell 2. O que é cell 1 e cell 2? Cell 1 é a primeira célula do intervalo. Então, eu vou colocar range A1, assim, range A1. Repare que dentro do range eu estou colocando outro range, tá? Então, digamos que a primeira célula do intervalo seja essa daqui, eu vou pintar de amarelo. E que a última seja essa daqui, ó, D13. E vou pintar de amarelo também, D13. Range A1 e o range D13. Primeira e última célula do intervalo. Então, vírgula, a última célula, range D13. Então, dentro desse objeto range maior, eu preenchi os dois parâmetros, a primeira e a última. Se eu escrever .select e der um enter, ele vai selecionar justamente todo esse intervalo, determinado por uma célula inicial e por uma célula final, tá? Dentro do Word acontece a mesma coisa. Então deixa eu abrir aqui o Word. Dentro do Word nós temos um parâmetro. Nós temos aqui a propriedade, o objeto range, que possui dois parâmetros, start e end. Start e end, ambos são opcionais. Mas o que significa start e end? Israel Henrique Nascimento da Silva, VBA Academy. End, o parâmetro start, significa em que posição começa o meu texto. Então, se eu disser que o meu texto começa em 6, ele vai começar exatamente aqui. Tá? O meu intervalo começa aqui. Então, se eu vier aqui e escrever que start começa no 6, então o meu intervalo vai começar no caractere 6. E aonde que ele vai terminar? Ele vai terminar no final. Exatamente aonde acaba o documento inteiro, ok? Se eu não fornecer nada como parâmetro. O parâmetro end me diz aonde termina o meu intervalo. Então, se eu disser que o meu intervalo começa no 6, que é aqui, e termina no 8, por exemplo, ele vai terminar aqui.
digamos que ele começa aqui no 8 e termina no 10, que seja exemplo. Digamos que daqui até aqui é o 10. Então esse aqui vai ser o range, o meu intervalo. Então é aqui que ele vai escrever alguma coisa. Porém, se eu quero escrever alguma coisa exatamente nesse ponto aqui, eu digo que o meu intervalo começa nessa posição e termina também nessa posição, ok? É assim que funciona o objeto range no Word. Então, se eu escrevo antes dw.range insert before olá, ele vai escrever antes de tudo olá. Mas se eu utilizar agora a propriedade range e preencher, digamos que o start está aqui, ó, nesse caractere. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou dizer que o start vai começar no 5, que é logo após esse olá, logo após a vírgula. Então, ponto text. Então, ali eu vou escrever teste, ok? Teste. Quando eu clicar no botão para executar, ele vai, depois da vírgula, escrever teste. E todo o resto ele vai deletar. Por quê? Porque o intervalo começa aqui e vai até o final. E vai até o final porque eu não especifiquei um intervalo de fim. Se eu disser que ele começa no 5 e termina no 5, começa no 5 e termina no 5. O 5 está aqui. Então o meu intervalo vai começar e terminar aqui. Então aqui mesmo é que ele vai escrever teste. Vou clicar no botão. Então depois da vírgula ele vai escrever teste, tá? E ele vai manter o que já estava, o senhor, ok? Então funciona dessa forma o objeto range dentro do Word. Isso significa que eu consigo escrever textos sem apagar o que estava antes ou o que estava depois. Se eu simplesmente ignorar esses parâmetros, ele vai escrever texto e vai apagar tudo que está e vai colocar um texto novo. Quando eu preencho os parâmetros, eu consigo especificar exatamente onde vai ser colocado o texto. E eu consigo manter o que estava escrito antes e o que estava escrito depois. Ok? Então é isso o que a gente vai fazer a partir de agora. Então digamos que eu quero inserir uma mensagem de texto no começo, que eu vou chamar de... Vamos criar uma variável chamada msg test as string. Essa variável msg test as string, ela vai ser inserida no começo do texto, ok? No começo do texto, e vai ser uma mensagem de saudação. Então digamos que msg test é igual a olá, senhores, segue em anexo o relatório. Ok? Segue em anexo o relatório. Bom, aqui é um T. E vamos inserir essa imagem. Esse insert before eu vou apenas comentar a título de consulta, caso você queira. Esse texto eu quero inserir exatamente no começo do e-mail. Então, range start 0 and 0. Na posição 0 eu quero inserir aquele texto. Ponto text igual a msg text, que é essa mensagem aqui, ó, que a gente definiu aqui. Ok? Então eu vou clicar no botão aqui, ele vai abrir e vai inserir aqui. Olá, senhores, segue em anexo o relatório. E digamos que eu quero escrever alguma coisa embaixo. Bom, como é que eu faço para dar um enter dentro do Word? Não só dentro do Word, enfim, no VBA em geral. Eu posso concatenar isso daqui, ó, com uma variável chamada VB, uma constante chamada VB newline. Isso acrescenta uma nova linha, quebra o texto. Ou eu posso escrever CRH, que é uma função
13, que representa o enter, tá? Eu vou precisar dar vários enters ao longo desse texto. Então eu vou criar uma variável chamada enter, din enter as string. Essa variável enter vai representar o enter, vai representar dois parágrafos, digamos assim, como se eu estivesse dando dois enters no teclado. Então enter é igual a VB new line mais VB new line. Esse mais é a mesma coisa que concatenar, ok? Então, dois enters. Então, na minha mensagem de texto, eu vou escrever: olá, senhores, segue em anexo o relatório. Aí eu vou concatenar isso com um enter, que é como se eu tivesse dado dois enters, ok? Eu vou clicar no botão, e aí ele vai escrever senhores. Repare que esse atenciosamente já foi um pouquinho mais para baixo, ok? Do que estava antes. Perfeito. Agora, o que eu preciso fazer é inserir, digamos, um novo texto abaixo desse. Então eu inseri um texto e eu preciso inserir outro texto abaixo desse. Então eu vou escrever aqui, ó, wd.range start. E agora, aonde que começa esse intervalo? Eu sei que ele começa depois de todo esse texto. E eu sei que ele está antes desse texto que já estava. Então eu preciso determinar exatamente aonde ele começa, que é depois desse texto. E como é que eu faço agora para saber exatamente aonde ele estava? Eu posso ler a quantidade de caracteres que foi inserida antes. Então eu escrevo len, que vai contar o texto msg text, and len vai contar o que foi escrito antes, msg text. Então aqui eu sei a posição inicial e a posição final. Ponto text, vou escrever o seguinte, ó. Veja a tabela abaixo. Veja a tabela abaixo. Então quando eu executar isso aqui, ele vai escrever: olá, senhores, segue em anexo o relatório, aí dois enters, veja a tabela abaixo, ok? Repare que ele colocou logo antes de atenciosamente. Então eu vou dar um outro enter, depois de veja a tabela abaixo, eu dou um outro enter. Então eu concateno com enter. Eu vou clicar aqui, nossa, olha o tanto de mensagem que eu abri aqui, deixa eu fechar tudo isso aqui. Tem bastante. Não salvar, fechar, não salvar. E essa aqui também. Ok, vou executar de novo. Ele vai escrever: olá, senhores, segue a tabela abaixo, veja, segue o relatório, dois enters, veja a tabela abaixo. Ok, agora começam a aparecer os problemas. Que problemas? Digamos que eu preciso escrever mais alguma coisa aqui embaixo. Botar uma tabela, colar a tabela. wd.range, e aí, start. Aonde que ele vai começar? Ele vai começar exatamente depois desse texto, aqui, msg text, que é a saudação, e depois desse outro texto aqui que foi inserido. E agora, eu vou ficar... Como é que eu vou contar o que já foi inserido antes? Então aqui a gente começa a ter alguns problemas de ficar contando. Então para isso, a gente vai criar uma função dentro do VBA para contar, para calcular sempre o caractere exato onde você vai colocar o texto, tá? Existe uma função dentro do VBA dentro aqui do Word, que conta quantos caracteres existem. Então, assim que for exibido a nossa mensagem, eu quero que ele me diga quantos caracteres existem. Então, eu vou criar uma variável de teste din x as integer. Din x as integer. A variável x ela vai ser igual a dw, que é o meu documento do Word genérico, ponto
characters.count. Vou contar quantos caracteres existem, tá? Depois eu vou colocar aqui de novo o mesmo valor, dw.characters.count. Então eu vou clicar aqui para botar um ponto de interrupção. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Tem aberto aqui. Vou fechar. Ok. Então quando eu clico no botão, repare que a única coisa que eu tenho é a assinatura, ok? É a assinatura. E essa assinatura, que é tudo que eu tenho, correspondem a 133 caracteres, tá? Então eu vou inserir lá no comecinho essa mensagem. Ok, inseri agora essa mensagem. Agora, eu vou contar de novo quantos caracteres eu tenho. Agora eu tenho 176, ok? Então isso aqui me permite contar sempre quantos eu tenho no total. Se eu quero inserir alguma coisa exatamente aqui, eu tenho que inserir após os 133, ok? E depois que eu inserir, eu vou ter um total. Então como é que eu resolvo esse problema? Eu crio uma variável que vai se chamar CI. Essa variável CI, ela vai representar a quantidade de caracteres que eu tenho no começo, bem no comecinho, que é a assinatura. Quantidade de caracteres inicial, ok? Eu vou criar uma outra variável chamada CA. Assim, CA. É as integer também. Essa variável CA é o total de caracteres atual. Então, quantidade de caracteres atual. Ok? Bom, então, aqui, depois que eu inserir, quando eu iniciar o meu Word, eu quero contar quantos caracteres. CI. Isso vai ser a quantidade de caracteres atual. É inicial, tá? Quando iniciar, vai ter só a assinatura. Então eu vou lá e vou escrever alguma coisa. Depois que eu escrever alguma coisa, eu vou ter um total de caracteres, que vai ser o CA. Então esse total de caracteres vai ser igual a dw.characters.count. E aí depois que eu quiser escrever mais alguma coisa, então dw.range, esse start vai ser igual ao total de caracteres atual menos o que tinha no começo, CA menos CI. A mesma coisa o end, CA menos CI. Pronto. Então assim eu sempre vou ter o valor a posição atual. Ponto text. Vamos escrever assim, ó, texto 02. E vamos concatenar com um VB new line. Ok? Então eu vou clicar, deixa eu fechar isso daqui. Vou clicar no botão. Ó, olá senhores, segue embaixo o next, aqui texto 02. Se eu quero escrever mais alguma coisa aqui embaixo, o que eu faço? Depois que eu escrevi, eu calculo de novo o total de caracteres. Então dw.characters.count. E aí eu escrevo de novo, utilizando exatamente a mesma função. Texto 03. Vamos fazer isso daqui. Eu vou clicar no botão. Texto 02, texto 03 e assim por diante, tá? Então a gente consegue, através dessa técnica, calcular exatamente o caractere, a posição atual para inserir um texto, ok? Sempre antes da assinatura. Isso porque nós temos uma assinatura aqui e não queremos apagar a assinatura, tá? Se você não tiver problema com a assinatura, você pode ir sempre inserindo o texto depois do total de textos que já existe, ok? Não precisa subtrair. Então, para não ficar escrevendo toda vez isso daqui, ó, a gente vai criar uma função, tá? Então aqui embaixo, vamos escrever function
Vamos criar uma função que vai se chamar C, ok? Função C não é um nome muito bom. Vou chamar de uma função chamada obter. Obter, tá? Obter C. Obter C é para obter o total de caracteres. Essa função chamada obter C, ela vai retornar para nós um número. Então, as long, tá? E ela precisa, para funcionar, essa função para funcionar, ela precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o total de caracteres que já existem. Que já existem não. É o total de caracteres inicial, desculpe. Vamos chamar de CI, ok? Então, o total de caracteres inicial as long. E essa função vai precisar também de um outro parâmetro que vai ser o documento do Word que estamos trabalhando. Vou chamar de dw, as word.document, ok? Então temos uma função chamada obter_c que vai pedir dois parâmetros. O primeiro parâmetro ci, que é a quantidade que já existem de caracteres, que é o início de tudo aqui, ó, ok? E o documento do Word. Então, obter_c vai ser igual a dw.characters.count. Então a função ela vai contar quantos caracteres existem no total e vai subtrair de CI, que é o total inicial que foi passado como parâmetro. Então o total que já existem menos o inicial, que é a assinatura, vai nos trazer um número, que é a posição atual que eu quero cadastrar alguma coisa, ok? Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é manter o CI aqui em cima, que é quando eu abro o meu editor, ele vai contar o inicial. Isso aqui, o CA, eu posso deletar, aqui também eu posso deletar. E dentro desses parâmetros aqui, ó, início, basta que eu chame a função. Então, obter C. E quando eu chamo a função, eu tenho que passar os parâmetros. A variável CI é a própria variável CI. Eu já declarei com o mesmo nome. Vírgula. E a variável DW é a própria variável DW, que eu declarei com o mesmo nome também. Nomes pequenos, ok? Então esse aqui vai ser o caractere inicial, que ele vai calcular para mim. E vai calcular também o caractere inicial, que é o mesmo. Então, obter C, CI é o CI e o DW é o DW, ok? Então, basta que eu chame a função no start e no end, que ele vai vir para cá, vai calcular. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, obter C, eu passo como parâmetro CI, e DW. E aqui também. Eu vou chamar a função obter_c, passo como parâmetro CI e DW, ok? Se eu executar isso daqui, vai dar um erro. Tipo incompatível de argumento by half. Ok, eu declarei a variável CI como long. Estou passando um parâmetro aqui, CI, que foi declarado aqui como integer. Vamos declarar como long, então. Então não vai mais ficar tipo incompatível. Isso aqui eu não vou precisar mais. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Não tem, eu vou clicar no botão aqui. Variável não definida. Aqui era CI, né? Eu tinha apagado o CI quando deveria ter apagado o CA. Ok. Quantidade de caracteres inicial. Bom, vou clicar agora nesse botão. Ele vai funcionar exatamente da mesma forma, ok? Porém, agora sempre calculando corretamente a posição atual que a gente vai ter que cadastrar o nosso texto, tá? Então, isso aqui ele vai escrever aqui a mensagem inicial. Depois eu quero que ele escreva, isso aqui eu vou apagar. Depois eu quero que ele escreva... Ele escreveu: olá senhores, segue em anexo o relatório.
Aí eu quero escrever depois. Vejam a tabela abaixo. Vejam a tabela abaixo. Tá? Vamos continuar agora escrevendo corretamente a nossa macro. Vou clicar no botão. Olá, senhores. Segue em anexo o relatório. Vejam a tabela abaixo. Aí agora aqui embaixo a gente vai colocar a tabela. Tá? Vamos fechar aqui. E vou concatenar com apenas um Enter. VB New Line. Tá? Ok. Agora, como é que eu faço para pegar uma tabela que está no Excel e colar no documento do Word? Vamos criar a tabela primeiro. Então, eu vou escrever assim. Digamos, ID, que seja um ID, depois mês, e depois total. Eu sempre dou esse mesmo exemplo, né? Mas enfim. Vamos pegar aqui, então, janeiro, igual janeiro não, janeiro, fevereiro, opa, ele conseguiu identificar, ok, até dezembro. E aqui eu vou colocar ID 1, 2, 3 e assim por diante, até o final. Total, igual aleatório, entre, vou colocar valores aleatórios entre 50 e 500, tá? E vou arrastar para baixo. E eu vou copiar isso daqui e vou colar valores. Ok. Deixa eu formatar isso como uma real. E quero formatar essa minha tabela. Formatar como tabela. Deixa eu pegar aqui uma cor bonita. Ok. Beleza, temos aqui então a nossa tabela que eu quero copiar e colar lá no Word, tá? Então essa tabela começa em B4. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou copiar minha tabela. Então vamos colocar sempre o nome da planilha. Minha planilha chama-se planilha 1. Então planilha 1 range B4. Range B4 current region copy. Isso aqui vai copiar normalmente a tabela. O que muita gente faz geralmente é utilizar artifícios, digamos, gambiarras para colar coisas do Word, do Excel no Outlook. E geralmente isso não funciona. Existe, por exemplo, uma tecla, um método chamado SendKeys Application. Por exemplo, aqui é excel.application.sendKeys. O que esse SendKeys faz? Ele simula você apertar uma tecla no teclado. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma macro, aqui dentro, vou inserir um módulo. Eita, seria um módulo de classe. Deixa eu remover essa classe. Se eu inserir um módulo aqui, sub SendKeys, exemplo, excel.application.sendKeys. O que o SendKeys faz? Ele simula você apertar o teclado, literalmente. Se eu colocar, por exemplo, P, eu vou colocar o cursor bem aqui. Ó. Quando eu executar essa macro, ele vai escrever P aqui. Por quê? Porque ele está, toda vez que eu executo a macro, ele simula eu apertar o teclado. Ok? Se você vier aqui dentro do Google e procurar por SendKeys, você vai ver aqui a documentação da Microsoft e explicações sobre essa instrução, tá? Então aqui tem a explicação, aqui embaixo tem aqui alguns caracteres especiais que você usa quando você quer simular apertar essas teclas como Tab, seta, etc. Então o Ctrl, ele é esse acento circunflexo aqui. Ó. Então se eu voltar aqui para o Excel, para dentro do Excel, e escrever, por exemplo, acento, esse circunflexo, e o V, isso aqui vai representar exatamente a tecla Ctrl V, que vai colar. Então eu vou, por exemplo, eu vou selecionar
esse texto aqui, Ctrl C, dei um Ctrl C, eu vou executar essa macro. Vou botar o cursor aqui, eu executo a macro, ele cola, tá? Daí o que as pessoas geralmente elas fazem? Deixa eu vir aqui, ó, eu vou apertar o Ctrl C e vou executar a macro para colar. Então eu vou vir aqui em macros, eu vou clicar aqui. Ah, mas ele já desabilitou a cópia. Deixa eu botar um botão aqui então para ilustrar. Vou atribuir a esse botão a macro que eu criei, que é esse aqui, ó, Send Keys Exemplo. Então eu dou um Ctrl C, eu clico aqui, quando eu clicar no botão, ele vai executar a macro que simula o Ctrl V, e aí ele cola. Que não é a mesma coisa que você copiar e colar pelo código, ele está simulando você apertar no teclado. Então geralmente o que as pessoas fazem? Elas copiam o código, aqui assim, que nem ele fez aqui, e aí eles colam isso lá no Outlook, porque ele vai estar aberto. Então eles vêm aqui e escrevem excel.application.sendKeys, e aí ele vai dar um Ctrl V, assim. Então isso aqui funciona às vezes não funciona. Eu vou clicar nesse botão, olha lá, ele colou, tá? Então ele copiou e ele colou. Como isso aqui estava ativo, como essa tela estava ativa, o Excel colou aqui a tabela. Ficou toda, enfim, tudo errado, ficou aqui tudo mal formatado, mas ele colou, tá? Funcionou dessa forma, mas isso é uma gambiarra, nem sempre funciona. Por quê? Porque pode acontecer de ele copiar, e nem sempre você vai estar com o Outlook aberto. E aí, muitas vezes, o código para copiar, o código para colar, ele é executado antes daquela tela do Outlook aparecer. E aí ele vai colar onde vai estar ativo, na mesma planilha ou em outro lugar. Enfim, não é uma forma profissional de fazer a coisa. Então existe uma outra forma mais segura, que é justamente essa forma aqui que eu estou mostrando para você, que é incorporar o Word dentro do Outlook. Então aqui você vai copiar a tabela, e daí você vai colar. Então como é que você faz para colar? dw.range, qual que é o caractere? A gente tem uma função para isso, que é a função obter C. Vamos passar o parâmetro CI e o parâmetro DW. Esse é o start. O end é a mesma coisa, obter C. Vamos passar o parâmetro CI e o parâmetro DW. Ponto, paste. Aí ele vai colar de forma bem mais segura, logo após o texto. Então se eu clicar para executar agora, copia e cola o texto exatamente onde ele tinha que colar, abaixo aqui, tá? Eu poderia até depois desse vejam a tabela abaixo, colocar um enter. Na verdade já tem um enter, vou colocar 2 enters então. A variável enter, ela representa 2 enters. Deixa eu fechar essa aqui. Eu vou clicar no botão para executar. Aí ele vai lá, veja a tabela abaixo e cola, tá? Depois que eu escrever isso, eu posso escrever outra coisa. Eu posso escrever, vejam o gráfico. Então, eu vou copiar esse mesmo texto aqui. E aqui, vejam o gráfico. Vejam o gráfico. Vou executar. Olha lá, ele vai escrever a tabela. Vai colar a tabela. Vejam o gráfico, tá? Eu poderia até dar um enter depois que eu colo a tabela, inclusive. Então, antes de escrever vejam o gráfico, eu posso dar um enter lá. Enter, aí concatenado com vejam o gráfico. Para não ficar tão grudado aqui, ó. Esse aqui é o outro. Para não ficar tão grudado, vejam o gráfico com a tabela, eu dou um enter antes de escrever vejam o gráfico. Então eu vou executar de novo. Olha lá, ele vai colar. Enterzinho, vejam o gráfico. Aí embaixo eu posso colar um gráfico, então eu vou criar um gráfico aqui. Você viu que ele ficou com essas formiguinhas, mas enfim, depois eu tiro. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, assim. Vou clicar em inserir um gráfico de colunas. E aí eu vou tirar esse total aqui,
assim, e vou colar aqui. Esse gráfico, ele possui um nome, gráfico 2, tá? Então dentro do VBA eu posso referir ao gráfico ou pelo nome dele, assim, gráfico 2, ou pelo índice. No caso 1, 2, 3, como tem só um gráfico, ele vai ser o gráfico 1. Mas se tivesse outros, esse seria o 1, o outro seria o 2, sempre na ordem de criação. Bom, aqui dentro, vou escrever planilha 1, ponto. Planilha 1 porque é a planilha que eu estou usando. Planilha 1, ponto. Chart Objects, que é a coleção de gráficos. Aí aqui dentro eu coloco o nome do gráfico ou o índice. Como tem só um, vou colocar o número 1. Aquele gráfico eu tenho certeza que ele é o número 1. Ponto chart, ponto shared area, ponto copy. Isso vai copiar aquele gráfico, tá? Uma vez copiado o gráfico, eu vou colar de novo dentro do Word, do Outlook. dw.range, qual que é a posição inicial? Obter C, que é a nossa funçãozinha, ci, dw, vírgula, a posição final é obter C, que é a nossa funçãozinha, ci, dw, ponto paste. Vai colar de novo esse gráfico aqui que ele copiou. Deixa eu ver se está aberto, está aberto. Vou clicar no botão. E aí ele vai lá, ó, e vai colar perfeitamente, tá? Então tudo que você tem no Excel, você pode trazer direto para o VBA dessa forma. Agora eu vou pedir para o Excel enviar para mim o e-mail. Então ele está apenas escrevendo coisas aqui. Eu quero que ele envie. Então para enviar, novo e-mail, ponto send, tá? Aqui ele vai enviar o e-mail. Repare que essas formiguinhas estão aqui. Como é que eu faço para matar essas formiguinhas? Tirar elas daqui, da área de transferência. Depois que eu faço o que tem que fazer aqui, excel.application.cutCopMode igual a falso. Agora, uma coisa importante. Por que eu estou escrevendo Excel antes do application? Se eu escrever application, por exemplo, se eu escrever application, repare que eu tenho 3 applications, 3 classes, tá? Application. Essa aqui não. Por que eu tenho 3 classes? Porque eu tenho 3, eu estou trabalhando com 3 aplicativos que a gente ativou. O Excel, o padrão, o Outlook e o Word. A gente habilitou a biblioteca dos 3. Então, nesses applications aqui, um é do Excel, um é do Word, um é do Outlook. Então, para não ter confusão, eu ponho o nome da biblioteca, excel.application. Da mesma forma que aqui eu coloquei o nome da biblioteca, outlook.application. Então, aqui eu vou tirar aquelas formiguinhas, tá? Então, se eu voltar para cá, em desenvolvedor, macros, enviar e-mail complexo, eu vou clicar no botão executar, e aí ele vai vir aqui, vai preencher o que tem que preencher. Faltou o assunto, ó. Então, não enviar. Cliquei em não enviar, ele deu erro, né, obviamente porque eu cancelei. Faltou o assunto. Então, o assunto, como eu tinha falado lá na aula anterior, novo e-mail, ponto subject. Então, vou botar aqui relatório. Do mês. Ok. Agora vamos executar de novo. Então, deixa eu fechar esse daqui. Desenvolvedor, macros. Vou clicar em enviar e-mail. Vai lá, vai abrir, vai preencher o que tem que preencher. Vai enviar. E vai fechar. Engraçado que ele não fechou a mensagem. Aqui, não, esse aqui era o outro que estava aberto. Que estava sem assunto. Esse novo ele enviou. Inclusive eu já recebi aqui no e-mail. Que está aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Aqui, ó. Israel Henrique, relatório do mês.
Tá, aqui tá. Repare que a tabela vem toda bagunçada, porque esse e-mail aqui da UOL que eu uso, ele é ruim mesmo, tá? Mas e-mails normais, como o do Gmail, Hotmail, o e-mail ele vem bonitinho, tá? Daqui a pouco ele vai chegar aqui também, no meu, porque eu enviei para mim também. Tá? Tem que esperar. Então, ele abre o e-mail, ele envia e ele fecha a janela. Aquela hora não apareceu fechando, quer dizer, parece que não apareceu fechando porque estava com outro aberto. Vou clicar de novo aqui para ele executar de novo. Vai lá, vai preencher, vai enviar. Aí ele fecha, tá? Então quando ele envia, ele fecha. Ok. Claro que na aula, no começo do vídeo, eu tinha mostrado para você um outro dashboard, né? Que a gente tinha feito. Aqui eu coloquei um por um, coloquei outro. Mas digamos que eu quero mandar nesse formato aqui. Então eu vou arrastar esses caras um pouco para baixo e vou escrever o seguinte, ó. Bem aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Integração, VBA, Excel e Outlook. E aí eu vou aumentar o tamanho dessa fonte. Aqui assim. Vou colocar uma outra fonte, Montserrat, por exemplo, e vou pintar de uma cor azul assim. Ok. Aí aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Eu vou tirar essas coisas aqui porque não importa aqui. É só pra gente... Só para exemplo mesmo. Então eu vou tirar esses negócios aí. Vou arrastar esse negócio para cá. Para que isso aqui seja... Botão direito, selecionar dados. Ó, agora que chegou o e-mail que eu mandei, ó. Chegou agora aqui, ó. Eu já vejo ele. Eu vou deletar esse gráfico. Vou fazer outro. Ele está muito feio. Deixa eu mostrar aqui o e-mail que eu mandei, ó. Acabou de chegar aqui, os dois, inclusive, tá? Então aqui, ó, no Outlook, agora vai chegar um monte. Aqui no Outlook, ele vem bonitinho, tá? Formatadinho, como deve ser. Naquele e-mail da UOL lá, que é ruim, ele vai tudo desformatado mesmo. Mas voltando para cá, eu vou inserir um gráfico aqui de novo, para a gente criar um mini dashboard. Então, inserir gráfico de coluna. Vai aparecer esse negócio em branco, normal. Botão direito, selecionar dados, adicionar, o nome da série vai ser total, valores da série, essa daqui. Eu quero só isso mesmo. Vou tirar esse negócio daqui, esse daqui também. Eu vou diminuir o tamanho dele assim, ó. E aí eu quero colocar outros gráficos aqui embaixo. Então eu vou selecionar só um pequeno intervalo aqui, inserir um gráfico de pizza agora, esse aqui. Então vou deletar esse aqui, deletar esse título e deixa eu arrumar aqui e botar ele aqui embaixo, menorzinho assim. Aqui tá bom. Vou pegar isso aqui, ó, e arrastar um pouco mais esses dados para a tabela ficar maior. Digamos que a tabela seja maior. Tá, então aqui tem um gráfico de pizza um pouquinho melhor. E eu vou colocar um outro gráfico aqui, agora de colunas. Então inserir um gráfico de colunas, assim. Botão direito, selecionar dados, adicionar nome da série vai ser... Nem precisa de nome, que não vai aparecer. Aqui assim, pronto. Aí um gráfico de colunas aqui, de colunas não, de barras. Deletar essas coisas aqui, aqui também, o título também. Só para ter um exemplo aqui de dashboard. Então digamos que tenha lá um dashboardzinho assim. Beleza, aqui está dashboard. E daí você quer mandar um negócio no e-mail exatamente desse jeito aqui. Você não quer ficar colando um embaixo do outro. Você quer mandar assim, nessa forma. Então o que você faz? Você copia o intervalo inteiro, tá? Então essa macro aqui, vamos criar uma outra macro, que eu vou deixar para consulta. Aqui embaixo, ó, vou criar outra macro. Subenviar e-mail complexo 02. 0, 0, opa,
nonlock 02. Pronto, isso aqui é o 01, isso aqui é o 02. A mesma parte aqui até onde ele escreve a primeira mensagem, a gente vai copiar tudo porque é tudo igual. Então, copiar tudo, Ctrl C, e vamos colar aqui. Ok. Vou clicar nesse botão aqui, ó, exibir procedimento, para exibir apenas uma macro por vez. Você pode escolher aqui depois o resto. Bom, então aqui que a gente tem aqui? Exatamente a parte que ele põe só essa primeira frase, tá? Eu quero colocar agora todo esse intervalo aqui, ó. O que eu faço? B5 até L. Deixa eu diminuir isso aqui, tá muito grande. Do B5 até o L, 22, por exemplo, você copia. Então aqui, depois que ele escreve, planilha 1, ponto range, entre aspas, B5, 2 pontos L22, ponto copy. E aí você vai colar, que é dw.range, start, funçãozinha, ci, dw, end, a funçãozinha de novo, ci, dw, ponto, past. Ok. E vamos executar. Aí ele vai colar exatamente, ó, tá? Exatamente da mesma forma que ele copiou. Então ele copia direto aqui do Excel, ó. Repare que está aqui essas formiguinhas, a gente vai matar elas depois. Da mesma forma que está aqui, ele cola aqui no Word, tá? E aí você pode enviar, tá? Então essa é a forma correta, profissional, de trazer dados lá do Word, do Excel, e colar no Outlook sem correr risco. Aí para tirar essas formiguinhas aqui, ó, aqui é o mesmo procedimento. Depois que cola, excel.application, cutcup mode igual a falso. Ok. Agora o que faltou fazer aqui? A gente colocar uma imagem dentro. Deixa eu fechar isso aqui. Colocar aquela imagem dentro do Excel, do Outlook, desculpe. Então, para eu inserir uma imagem também, eu uso um procedimento, um método chamado aqui, ó, dw.range.inlineShapes. Esse método ele insere uma imagem, tá? .add picture. Esse método insere uma imagem. Esse inline shapes, essa propriedade inline shapes, ele insere formas dentro do texto, só que de forma que essa figura, ela fique alinhada com o texto. Não é uma imagem que vai ficar flutuando ou em cima da palavra, não, ela vai ficar sempre alinhadinha com o texto. Tá? É esse método aqui, ó, .inline shapes. Eu quero inserir a imagem antes de tudo, tá? Antes de tudo. Então, eu vou inserir na posição 00, porque eu quero inserir antes de tudo. Ou eu posso utilizar também o insert before, que é a mesma coisa que que inserir antes de tudo, tá? Eu vou escrever range 00.inlineShapes.add picture. Add picture. E aqui, ó, em file name as string, eu vou colocar o caminho da imagem que eu quero inserir. Bom, essa imagem está aqui no meu computador, que é essa imagem aqui, ó, VBA Academy. Então eu vou obter o nome dessa pasta, vou criar uma variável aqui em cima para representar essa imagem. Então, dim cImagem as string. Esse cImagem vai representar o caminho da imagem. Então, o caminho da imagem, cImagem, está na mesma pasta que está no meu arquivo. Então, thisworkbook.path, e vou concatenar com o nome da imagem, contra barra, VBA Academy.bmp, que é
a extensão, tá? Então essa é o caminho da imagem. Então aqui, ó, nessa posição 00, eu vou adicionar a imagem. File name as string é cImagem. Bom, depois que eu inseri a imagem nessa posição, esse texto aqui eu quero inserir depois. Então vamos, ao invés de ser 00, vamos utilizar aqui a nossa função, que é isso aqui inteiro. Já vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui. Depois que ele inserir a imagem, ele vai inserir o texto. Então vou clicar no botão. Olha lá, ele inseriu aqui a imagem, tá? Depois ele inseriu o texto. Repare que o texto ele inseriu ao lado da imagem, tá? Ao lado da imagem. Eu não quero que ele insira ao lado da imagem, quero que ele insira embaixo. Então aqui, antes de pôr o texto, a gente vai pôr um Enter. Então, Enter concatenado com a imagem, com o texto. Daí ele insere embaixo. Então isso aqui eu quero fechar. Eu vou clicar aqui, inseriu a imagem, embaixo ele inseriu o texto, tá? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero manipular essa imagem, ela está muito grande. Então, eu vou criar uma variável para representar aquela imagem, mas qual que é o tipo de dado da variável para eu declarar ela? Repare que quando você tem aqui, ó, o método, quando você aperta o espaço, ele vai aparecer para você os parâmetros e no final o tipo de dado, a classe da imagem. Se não aparecer, você clica aqui e aperta Ctrl I. Ó, clica aqui, aperta Ctrl I, ele vai listar. Então essa imagem, essa função retorna um objeto do tipo inline shape, tá? Então aqui você vai declarar uma variável chamada imagem, para representar a imagem, as word, porque pertence à biblioteca do Word, ponto inline shape. E aí quando você for inserir a imagem, você já atribui a variável. Então set imagem vai ser igual a imagem que você vai inserir. Como agora você está obtendo um resultado da função e vai atribuir a uma variável, os parâmetros devem ficar entre parênteses, tá? Porque agora você está obtendo o resultado de uma função. Você está obtendo o resultado da função e atribuindo a tua variável. Então eles ficam entre parênteses os parâmetros. Bom, então agora eu tenho uma imagem que eu posso manipular. Essa imagem, depois que eu insiro, eu quero, digamos, diminuir um pouco o tamanho dela. Então, imagem.width igual, digamos, a 80. Quero diminuir a largura dela para 80. Quando eu clicar no botão, ele vai abrir. Repare que ele diminuiu um pouco o tamanho da imagem. Mas não ficou bom, porque ele diminuiu a imagem, mas a altura permaneceu a mesma. Então o que você faz? Você pode tentar aqui configurar a altura .height, por exemplo, igual a 50. Então você diminui, tenta diminuir na mesma proporção. Olha lá, não ficou bom. Ou você faz o seguinte, você diminui a largura em, digamos, 70% da largura original. Então imagem.width vezes 0,7. Você está configurando a largura para 70% da largura original. Aí você faz a mesma coisa para a altura. Então você vai configurar a nova altura para imagem.height para 70% da largura original. Então aqui é 0 vezes 7. Aí ele vai diminuir tanto a largura quanto a altura na mesma proporção, tá? Ou ainda uma forma mais inteligente, isso aqui eu mostrei só por mostrar, tá? Uma outra forma é você configurar uma propriedade chamada imagem.lookAspectRatio. Isso aqui determina que ele sempre vai manter a taxa de proporção. Você coloca MSOTrue. Isso vai manter a taxa de proporção. Então, se você definir agora que a largura, width, é igual a 50, por exemplo, ele vai diminuir a largura para 50 e automaticamente vai configurar a altura, vai manter a taxa de proporção da imagem.
Deixa eu colocar, 50 está muito pequeno, vou colocar 150 para ver a largura. Olha lá, ele diminui e mantém a taxa de proporção. Eu quero que essa imagem ela fique centralizada no texto. Então eu vou utilizar um parâmetro, aquela imagem ali, ela está na primeira linha, no primeiro parágrafo. Cada enter que você dá é um parágrafo. Aquela imagem a gente sabe que está no primeiro parágrafo, na primeira linha. Então aqui a gente configura o parágrafo DW, que é o meu documento, ponto paragraphs 1, que é o primeiro parágrafo, ponto alignment igual a, vamos pegar isso aqui, ó, WD de Word, Align Paragraph Center. Vai centralizar o primeiro parágrafo, que é onde está a imagem, tá? Repare que ele colocou esse texto aqui também no centro. Não era bem o que eu queria que ele fizesse. Isso você consegue configurar também. Então aqui, onde ele colocou o primeiro no centro, você vai colocar o segundo à esquerda. Então WD Align Paragraph Left, que é a esquerda. Executando. Deixa eu voltar aqui. O segundo está à esquerda, esse aqui deve ser o terceiro, então. 3. Eu quero que isso aqui fique à esquerda. Deixa eu colocar isso aqui para o final. Deixa eu fazer ele dar mais enters. Cadê onde eu coloco o texto? Aqui embaixo. dw.paragraphs 2. Alignment igual a left. Aqui, isso aqui é uma chatice, que você tem que ficar tentando até encontrar onde está o parágrafo. Eu coloquei tanto enter que eu não sei onde está o parágrafo mais. Olha, está centralizando todo mundo. Deixa eu pedir para ele fazer isso daqui, ó, então, no final. Ctrl X. Aqui no final eu quero que ele centralize o primeiro parágrafo. Isso aqui eu vou tirar. Executar. Pronto. Agora ele deu certo, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei e pedi para ele centralizar o primeiro parágrafo lá no final. No final do código eu pedi para ele centralizar, tá? Então aqui a gente configurou todo o nosso e-mail, tá? Cadê? Nossa, tem muita coisa aberta. Deixa eu fechar isso aqui. Eu acho que ele até estava centralizando, mas eu estava com várias instâncias abertas que não estava nem percebendo que não estava centralizando. Deixa eu fechar essas outras instâncias aqui. Ok. Então aqui a gente configurou todo o nosso e-mail, tá? Para ele colocar o destinatário, colocar imagem, colocar texto, colocar anexo, assunto, colocar o conteúdo que está no Word, no Excel, aliás. Ele coloca aqui também, coloca a assinatura, tá? Então um e-mail completo a gente conseguiu configurar aqui. Deixa só eu colocar um botão agora, inserir, ilustrações, e aqui eu vou colocar um botão chamado enviar e-mail, tá? E aí eu quero arrumar isso aqui, esse botão aqui, formato da forma, aqui eu vou colocar uma sombra, deixa eu tirar esse contorno, sem contorno, botão direito, atribuir macro,
enviar e-mail complexo 2, eu vou configurar ele para enviar o e-mail, tá? Então, além de exibir, eu quero que ele envie. Então, aqui no finalzinho, novo e-mail.send. Ele vai enviar para mim e para o VBA Academy, que está programado aqui. E aí, tá, eu vou clicar no botão aqui. Ele vai fazer todo o processo, vai abrir, vai configurar, vai colar, vai preencher, e daí ele vai enviar. Demora. Pronto, enviou. Enviou, demorou um pouco, essa demora não é normal, tá? Como eu estou executando ele várias vezes aqui, ele vai travando aos pouquinhos, tá? Ele enviou. Daqui a pouco ele vai chegar aqui para mim. Eu acho que por e-mail da VBA Academy ele já chegou, porque aqui ele é bem rápido. Deixa eu atualizar aqui. Pra ver. Ó, chegou aqui para mim. Olá, senhores, segue anexo relatório. Aqui ele vem chegou para mim no Outlook também. Então aqui ele vem a imagem. Aqui ele vem, ó. Repara que nesse Outlook ele vem todo zoado. Aliás, nesse e-mail da UOL, que esse e-mail é ruim mesmo, tá? Ele vem todo zoado. Mas no e-mail normal do Outlook, ou do Google, ou do, enfim, ele vai vir certinho, tá? Então aqui ó, ele vem certinho, configuradinho, bonitinho. Beleza? Então aqui a gente finaliza essa nossa parte de integração do Excel com os aplicativos do Office. Essa aula aqui levou cerca de 32 minutos, mais 45, que eu tinha dado uma pausa. Dá para fazer muito mais coisa, tá? A gente pode acessar o Excel, a gente pode programar o Excel para fazer uma varredura aqui no Outlook, varrer todas as pastas, procurar e-mails que estão marcados como lido ou como não lido, dá para procurar e-mail que tem anexo, baixar os anexos, enfim, dá para integrar e fazer muita coisa no Outlook, tá? Eu trouxe aqui apenas a parte básica, que é enviar e-mails, mas dependendo da demanda e dos comentários, eu posso fazer outras aulas ainda ensinando a fazer todas essas outras coisas do Outlook. Beleza? E pessoal, se você gostou desse vídeo, clica no botão de like, isso ajuda muito mesmo o nosso trabalho. Comenta aqui o que você achou e compartilha com todo mundo que você acha que precisa aprender VBA. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.